Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, muito bom dia para você. Chegamos à metade da última semana de 2022, resistindo às previsões de chuva. Esta é Londrina ao vivo, muitas nuvens no céu, mas nada daquele aguaceiro que estava no radar. Faz muito calor, 27 graus agora. Já na região central do estado, a chuva veio e com força, assustando moradores e deixando muitos estragos. Daqui a pouco a gente traz mais imagens e detalhes para você. É o Meio-dia Paraná, que a gente prepara com muito empenho e carinho para todos vocês. Confira comigo outros destaques desta edição. Preso um suspeito da morte do produtor cultural Ed Savage. Ele segue desaparecido, mas as investigações indicam que ele foi assassinado. Incidente com garapeira deixa a idosa gravemente ferida. Ela levou um choque elétrico enquanto trabalhava. Câmara devolve recursos para a Prefeitura de Londrina. Para onde vão esses milhões? A gente questionou e te conta já já. E enquanto muita gente já está curtindo as férias, recenseadores estão batendo perna por aí. A gente acompanhou os esforços desses trabalhadores em Londrina para concluir o censo 2022, ainda longe de acabar em todo o estado. Vem com a gente que tem muito mais nesta edição que já está no ar. E a gente já abre essa edição falando das investigações sobre a morte do produtor cultural de Londrina, Ed Savage. A Polícia Civil prendeu suspeitos da morte. Ele ainda não foi encontrado, nem o corpo, mas a polícia tem vários indícios de que realmente ele foi assassinado. Sobre isso a gente fala ao vivo com Mônica Dal. Mônica, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Meio-dia Paraná. Você que tem acompanhado esse caso, que novidades então traz pra gente? Obrigada, Vanessa. Bom dia a você, uma boa quarta-feira para todos. Exatamente, a Polícia Civil, desde o desaparecimento do Ederson Fugakawa, de 42 anos, conhecido como Ed Savage, a Delegacia de Homicídios iniciou uma investigação para entender tudo o que aconteceu. A polícia também enviou algumas imagens de câmeras de segurança que foram utilizadas nessa investigação para identificar um dos suspeitos. Essas imagens são do dia do desaparecimento do Ed e mostram então ele acompanhado dessa segunda pessoa. Depois das investigações, a polícia entendeu então que essa pessoa, mais um irmão dela, um irmão gêmeo, estão envolvidas então no assassinato de Ed Savage. Essas pessoas vão responder por ocultação de cadáver, também ameaça a testemunhas e homicídio qualificado. Nós questionamos também o delegado da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, o João Reis, a respeito da motivação. Por que o Ed Savage, então, foi assassinado? E ele falou um pouco mais a respeito disso. Vamos ouvir o delegado João Reis. Quanto à motivação, há dúvidas. A família entende que pode ser que como eles passaram a noite junto e o Ed era homossexual, o suspeito pode, depois de manhã, ter ficado ali com, talvez, ter matado a vítima por isso, por uma questão de homofobia, porque ficou aí constrangido porque passou a noite com ele. Essa é uma linha. A outra linha que nós desconfiamos é que, como o suspeito também faz tráfico de droga, mas também é usuário, ele é dependente químico, nós achamos que ele pode ter levado o Ed para que o Ed fosse comprar alguma coisa para ele, né? E aí, na sequência, houve um desacordo, talvez o Ed não quis comprar, pagar mais nada para ele, e ele tenha matado o Ed, em razão de que o Ed teria se recusado a pagar mais coisas para ele. Então, seria um latrocínio. Essa é a dúvida, se é um crime de homofobia, né, ou se é um crime de latrocínio.
Bom, e depois da prisão desses dois irmãos, que aconteceu hoje de manhã na Zona Norte aqui de Londrina, claro que eles foram ouvidos pelo delegado João Reis, mas de acordo com o delegado, eles não quiseram falar nada, ficaram em silêncio durante esses depoimentos. Ainda segundo o delegado, há uma terceira pessoa que possa estar envolvida, principalmente na ocultação de cadáver. Isso porque é uma outra parte dessa investigação, porque a Polícia Civil precisa descobrir, Vanessa, onde possivelmente eles enterraram, então, o corpo de Ed Savage. Mas a confirmação que nós tivemos hoje, então, é que ele foi sim assassinado. Já há 3 suspeitos, 2 até agora presos, e há então essa terceira pessoa que vai ser identificada e depois procurada pela Polícia Civil. E claro que a gente vai acompanhar essas investigações, porque há uma família aguardando por notícias que há quase um mês espera então novidades a respeito dessa situação. É com você. Obrigada, Mônica. Uma investigação que com certeza então vai entrar aí pelo próximo ano. Como a Mônica disse, a gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouco ela volta também com mais notícias. A gente segue por aqui falando de segurança pública, porque um comércio de Apucarana foi alvo de bandidos na noite de ontem. Câmeras de segurança registraram a movimentação. Funcionários e clientes estavam no estabelecimento quando foram abordados por 2 assaltantes, ambos de capacete. Nas imagens a gente vê que um deles chega apontando uma arma, a princípio uma pistola, para as vítimas. O outro, com uma mochila, pega o dinheiro. Segundo a Polícia Militar, eles levaram mais de R$1.000 e um celular. Após o roubo, fugiram em uma moto. A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. E a CMTU divulgou hoje um balanço dos serviços realizados na limpeza pública de Londrina durante este ano de 2022. Segundo a companhia, para remover a sujeira causada pelos pombos nos arredores do Bosque Central, o total da área lavada, olha só, chegou a quase 9,8, quase 10 milhões de metros quadrados. Em toda a cidade foram roçados pouco mais de 34 milhões de metros quadrados de grama. Foram cortados ainda o mato de 1.476 terrenos particulares durante estes 12 meses. Com relação à coleta de lixo, foram cerca de 124 mil toneladas de rejeito e materiais orgânicos que foram encaminhados à Central de Tratamento de Resíduos. Aproximadamente 7 mil toneladas de papel, plástico, alumínio, vidro foram recolhidos de residências e encaminhados para reciclagem. São muitos números, né? Mas é algo que interessa porque é dinheiro público e serviços bastante importantes para todos nós. E o presidente da Câmara e o prefeito de Londrina se reuniram hoje cedo na prefeitura para a prestação de contas do Legislativo. E aí um cheque simbólico também foi entregue ao município. Felipe Bacarin acompanhou esse evento, está já aqui com a gente. Felipe, conta para nós quanto foi devolvido e acho que o que todo mundo quer saber, como é que vai ser investido esse dinheiro agora? Oi, Vanessa, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando nesta quarta-feira. Pois é, foram devolvidos então da Câmara para a Prefeitura hoje R$5.500.000. O cheque simbólico então foi entregue pelo presidente da Câmara, Jairo Tamura, para o prefeito Marcelo Bellinati. Esse dinheiro vai ser investido na saúde do município. Anualmente, a Prefeitura repassa valores para a Câmara de Vereadores, isso acontece em todas as cidades do país, com base em uma lei da Constituição Federal, que estabelece os valores que são repassados então para cada município de acordo com a receita de cada cidade e também com o número de habitantes. Esse cheque de R$5.500.000 é apenas simbólico, claro, o dinheiro é repassado internamente pelas contas tanto da Câmara para a Prefeitura e esse valor então já está com a Prefeitura que vai fazer esse investimento em saúde. O Jairo Tamura, que é do PL, presidente da Câmara, está encerrando o mandato dele como presidente da Câmara, que dura 2 anos e não 4 como o de vereador. A partir do ano que vem, uma nova mesa será composta e o Jairo também fez um balanço da economia feita no mandato dele na Câmara de Vereadores. Além dos R$5.500.000 economizados no ano de 2022, também foram economizados R$8.700.000 pela Câmara no ano passado. No total, em 2 anos, foram mais de R$14.300.000. A gente conversou então hoje cedo com o vereador, o Jairo Tamura, e também com o prefeito Marcelo Bellinati, que fala como vai destinar essa verba de volta agora para os munícipes. Vamos ver.
A nossa gestão ele busca o orçamento necessário para que a gente use durante o ano. Não é todo o orçamento que a gente tem previsto na Constituição. Mas dentro desse orçamento a gente faz o máximo necessário para economizar dinheiro para que seja transformado depois em algo útil para a população, em transformar em recurso de investimento para a saúde, para a segurança, para a zona rural e tudo isso que a gente possa reverter esse dinheiro devolvido. Nós temos aí uma fila grande de pessoas aguardando cirurgia e ficaram esperando durante a pandemia, porque estava proibido a cirurgia, e a Prefeitura já tem feito mutirões, que a gente vai fazer é utilizar esses recursos, somar com recursos da Prefeitura para fazer um número maior ainda e tentar zerar essa fila de cirurgia. Essas cirurgias que o prefeito se refere são cirurgias eletivas, e esses mutirões, que ele também disse na entrevista, já começaram a ser feitos. Ele disse que são organizados por especialidades e que agora vai haver uma conversa entre a Secretaria de Saúde com os hospitais e as equipes médicas para organizar novos mutirões sem que atrapalhe a rotina desses hospitais que também atendem urgências e emergências. Vanessa. Felipe, vamos continuar falando um pouquinho de orçamento, porque tem um assunto que também sempre vem à tona novamente, principalmente aí na transição de ano, que é a questão do transporte público, os subsídios, né, que têm sido também bastante polêmicos. O prefeito falou alguma coisa sobre a questão de tarifa de transporte público nessa coletiva? Falou sim, viu, Vanessa? Foi bastante questionado por todo mundo ali da imprensa que estava na coletiva hoje cedo sobre subsídios, tarifa, porque nada disso foi resolvido ainda em 2022. Será uma conversa que vai se estender para o começo de 2023. É um assunto que afeta diretamente o bolso do morador de Londrina, né? Qualquer ajuste na tarifa vai pesar no orçamento e isso vai ficar, então, uma discussão para o começo de 2023. As empresas dizem que estão operando com prejuízo, pedindo mais repasse para o município, já que a tarifa e o subsídio oferecido pelo município não estão cobrindo as contas. Segundo o prefeito, talvez seja necessário observar essa questão do transporte público como uma questão de política pública, porque tem impactado diretamente as contas do município. Ele defende também uma conversa entre prefeituras, governo estadual e também federal para achar uma solução em conjunto do que fazer neste caso. Vamos ver mais um trechinho da entrevista dele. Esse cálculo ele é feito pela CMTU, pelos técnicos da CMTU. O que eu defendo, é claro que eu não tenho ainda em mãos isso, a hora que vier a gente vai sentar com toda a equipe técnica da Prefeitura e definir, que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Porque se você for levar em conta pura e simplesmente o custo do sistema, que é chamado de tarifa técnica, por exemplo, em outras cidades do Paraná, Curitiba, a tarifa técnica é R$9. Mas o que é tarifa técnica? É quanto custa a tarifa. Só que o cidadão paga 5, porque essa diferença de 4, quem que paga? É o poder público. Então é uma coisa delicada. Subiu tudo, subiu muito e isso impacta a tarifa. Vai colocar tudo isso na tarifa? Ou vai buscar um equilíbrio? Felipe, a gente viu aí que com relação a transporte público, por enquanto, a gente continua com mais dúvidas do que respostas. Agora, a gente viu aí também que o pessoal da Câmara devolveu dinheiro, mas tem uma reforma ainda pendente no prédio aí do Legislativo. Alguma novidade sobre isso? Essa reforma sai agora em 2023? A expectativa é de que sim, viu, Vanessa? Na semana passada, a gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná que um projeto já foi feito de reforma da Câmara no valor de R$250 mil. Esse projeto já foi aprovado e será levado para licitação. A previsão é de que a obra fique em torno de 16 milhões e meio de reais. 14 milhões já foram reservados pela Câmara em um fundo que foi criado especificamente para a reforma do prédio. Esse valor, inclusive, já foi repassado para a Prefeitura. O prédio da Câmara de Vereadores aqui de Londrina é da década de 1970. Ele está cheio de rachaduras, infiltrações, goteiras e isso prejudica não somente o trabalho dos
os vereadores e servidores, mas também a visita de moradores de Londrina que acompanham sessões e também audiências públicas. A obra ainda vai ser licitada pela Prefeitura, a previsão é de que isso aconteça em fevereiro e a previsão é de que essa obra de reforma, que vai fazer a reforma inteira da Câmara de Vereadores, dure cerca de 2 anos. Para isso, vereadores e servidores precisarão deixar o prédio, porque não vai ter como fazer toda essa reforma e manter os serviços funcionando na Câmara. De acordo com o presidente da Câmara, já foram vistas as opções de prédios públicos aqui na cidade e nenhum dos prédios públicos atende à necessidade da Câmara, inclusive para receber os moradores durante as discussões. A ideia não é fazer reuniões online, como aconteceu durante o pico da pandemia, e sim manter tudo presencial, inclusive os servidores trabalhando também presencialmente. Mas para isso precisa de um prédio. Vamos ver o que disse o presidente da Câmara. Nós temos essa reforma que vai mexer no telhado inteiro, sabe? E barulho, pó, isso aí vai afetar os trabalhos diariamente. Então, essa comissão que será formada por servidores de cada pasta que são importantes para a Câmara, eles estarão buscando esse imóvel. Nós já buscamos todos os imóveis possíveis públicos para a gente economizar também. Não foi possível a gente buscar não ter esse imóvel e agora nós temos que buscar na iniciativa privada. Então, acho que a adequação dos trabalhos será feita por essa comissão. A gente falou aqui bastante, então, de dinheiro, de serviços públicos e a gente quer saber a sua opinião. Manda sua mensagem para a gente pelo aplicativo Você na RPC. A gente sempre gosta de ver a sua participação e são assuntos que sempre deixam todo mundo aí bastante ansioso e também com opiniões sobre onde deveria ser investido todo esse dinheiro, né? E falando ainda de recursos públicos, saiu o balanço dos impostos renegociados por meio do Profis em Londrina este ano. Foram mais de 100 milhões de reais. Deste total, foram arrecadados até agora mais de 75 milhões de reais. O restante, um quarto do total, vai ser pago em parcelas a vencer em 2023. O Profis, que é o Programa de Regularização de Dívidas com a Prefeitura, teve início em maio e foi até o último dia 21. No total, foram mais de 52.700 adesões ao programa. A gente começa falando do tempo agora com os estragos na região central do estado. Um temporal atingiu Guarapuava no final da noite de ontem e causou, então, muitos danos e alagamentos em vários bairros. Segundo os bombeiros, foram mais de 100 atendimentos. Moradores, claro, ficaram muito assustados, precisaram sair de casa e foram abrigados em espaços temporários até que a água baixasse. De acordo com o CIMEPAR, o acumulado de chuva por lá foi de 119 milímetros. Em um dia, choveu mais da metade do previsto para o mês. A cidade também registrou queda de árvores e de granizo. Daqui a pouco, ao vivo de Guarapuava, a gente tem mais imagens e informações. E agora a gente mostra imagens aceleradas do amanhecer em Ribeirão Claro. Por lá, o tempo também anda mais cinzento, mas sempre anda rendendo belas imagens deste destino turístico. E vamos agora para Londrina. Temos imagens aí também da nossa cidade, imagens aceleradas, muitas nuvens nessa semana, mas a água mesmo que estava prometida até agora não caiu, só uns pinguinhos aqui e ali. O calor é que está pegando, 28 graus agora, imagem ao vivo, apesar das nuvens, muito bonita a nossa cidade, mostrando aí um pouco da Gleba Palhano e do Lago Igapó. Confira comigo então agora detalhes do que está previsto, previsão do tempo para hoje em todo o estado. A gente tem possibilidade de chuva, temporais, granizo e ventania, principalmente na área mais ao sul, pegando o leste e também litoral do estado. Mas esses eventos mais radicais também não estão descartados em outras partes do estado. Em Londrina, bastante chuva prevista de novo para hoje. Quadro parecido com ontem, essa chuva não chegou. Hoje a gente está aí aguardando, vocês viram aí que temos muitas nuvens, calor chegando a quase 30 graus à tarde e à noite também seguindo bastante quente, né? Muita gente já usando aquele ar-condicionado, ventilador para dormir, senão fica complicado. Aqui na região também bastante calor, olha lá a máxima
persistente em Bandeirantes de 31 graus, um quadro bem parecido com ontem, né? As mínimas é que ainda começam, né? Aquele dia mais fresco, Apucarana e Rolândia 20 graus, mas também esquenta nessas cidades. Falando um pouquinho agora aí dos próximos dias, né? E hoje também a gente vê um volume bastante expressivo esperado de chuva aqui em Londrina, 32 milímetros. Ontem também tinha muito volume aguardado e não choveu. Hoje há essa possibilidade porque tem essa frente fria chegando aí no estado. Frente fria, então, que traz chuva, mas como vocês veem, frio mesmo ela não traz. Bastante calor ainda nos próximos dias na cidade, chega a 32 graus lá pelo sábado. E a boa notícia que a gente já vê aqui no radar é que no fim de semana a previsão é de que a chuva pare. Talvez a gente não tenha um Réveillon, então, chuvoso. Uma passadinha aqui pelas cidades da nossa região. Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, né? Sempre com um cenário bastante parecido, as mínimas de 20 graus, batendo aí nos 29 ao longo da tarde, amanhã, e 9 milímetros de chuva, mesma quantidade prevista lá para Apucarana, também com bastante calor à tarde, 28 graus. Vou dar um pouquinho de assunto agora. A Coab de Londrina está disponibilizando 4 imóveis reintegrados para compra. Veja aí, os interessados inscritos no cadastro da companhia, que ainda não tenham sido contemplados até agora com moradia, precisam comparecer à Coab até o dia 3 de janeiro. A companhia fica ali na rua Pernambuco. É preciso ir, né? O atendimento é entre 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. São 3 apartamentos e uma casa disponíveis. Lembrando que do dia 30 de dezembro ao dia 2 de janeiro, a Coab vai ficar fechada. Portanto, se você ou alguém que você conhece tem interesse nesses imóveis, é bom se apressar. A lista completa dos documentos necessários você encontra na nossa página, o G1. Falar agora de uma notícia triste no esporte. O ex-técnico do Londrina, Jair Bala, morreu ontem em Belo Horizonte. Vamos ao vivo de novo com Felipe Bacarim, que vai contar um pouco para a gente da história desse, né, que não é tão conhecido pelos novos, mas que fez história aqui na cidade, né, Felipe? Pois é, Vanessa, o Jair Bala, Jair Félix da Silva, fez história realmente aqui em Londrina, viu? Junto com o Leque, conquistou a Taça de Prata, que equivale à atual Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador Jair Félix da Silva, ele chegou ao Londrina Esporte Clube em 1980, justamente o ano em que o Leque conquistou a Taça de Prata. O Leque, inclusive, foi o primeiro time paranaense a ganhar esse campeonato. O apelido Jair Bala vem de um acidente que o Jair sofreu ainda quando adolescente. Em uma brincadeira, o funcionário de um escritório das categorias de base acabou causando um disparo acidental com uma arma. A bala ricocheteou no chão, entrou na coxa do jogador e, como não tinha atingido nenhuma parte vital, os médicos preferiram deixar a bala na perna dele, que ficou alojada perto da virilha. Por isso, virou o Jair da Bala e depois Jair Bala. O SEDOC da RPC resgatou algumas imagens de uma entrevista que o Jair Bala deu à equipe da RPC em Maringá, na época em 1985, quando ele comandava o Grêmio Maringá, e também o jogo histórico da Taça de Prata conquistada pelo Leque em 1980, na final contra o CSA de Maceió. Outra curiosidade sobre o Jair Bala é que ele atuou ao lado do Rei Pelé no Santos. Isso quando o Pelé, inclusive, marcou o 1000º gol. Nesse jogo do 1000º gol, depois de fazer o gol, Pelé foi substituído justamente pelo Jair Bala. O Londrina Esporte Clube divulgou uma nota de pesar por conta da morte do Jair Bala. Disse que a família Alves Celeste está em luto após a perda de Jair Félix da Silva, conhecido como Jair Bala, que morreu aos 79 anos. Ele chegou ao Londrina em 1980 para colocar o nome na história do Leque. Com um grande time montado para a disputa da Taça de Prata, o treinador levou a equipe Alves Celeste à principal conquista, né? O título a conquista do título, que é o principal da história do Leque. O clube também disse que envia as condolências à família e amigos do Jair Bala e diz que Deus possa confortar o coração de todos neste momento triste para nós. Momento triste, né, Vanessa, mas de relembrar as vitórias e as conquistas do Jair Bala, principalmente à frente do Londrina.
Exatamente. Obrigada, Felipe. Que bom que a gente tem as imagens também sempre do nosso arquivo para ajudar a relembrar as pessoas que fizeram aí a história na nossa cidade e, claro, os nossos sentimentos também à família, aos amigos do Jair Bala. Falar agora de um incidente ocorrido em Londrina. Uma senhora ficou gravemente ferida após sofrer um choque elétrico. Vou falar de novo com a Mônica Dal, que tem os detalhes para a gente de como ocorreu esse acidente. Ela estava trabalhando, né, Mônica? Sim, Vanessa, um susto muito grande. Só para a gente falar um pouco dessa senhora, é a dona Vera Lúcia Caus. Ela tem 62 anos e há pelo menos 29 anos trabalha vendendo caldo de cana ali em frente do Zerão, numa região, né, que é bastante frequentada, conhecida aqui da nossa cidade. E aí ela estava ligando a máquina para começar o dia de trabalho quando levou um choque muito forte. Imediatamente ela desmaiou, ficou inconsciente. Aí as pessoas que estavam lá entraram em contato com o CIAT e também com as equipes do SAMU. E foi uma movimentação muito grande ali em frente à garapeira dela, que é bastante frequentada. A rua foi fechada por viaturas da Polícia Militar para que o atendimento fosse feito. Até aquele momento, o estado dela era considerado grave, né, porque ela ficou inconsciente. Depois, a dona Vera foi levada para o hospital, onde permanece. A gente tentou contato com o hospital para saber mais detalhes do estado de saúde dela, mas ainda não tivemos nenhum retorno. Claro, a gente torce para que a dona Vera se recupere depois desse susto muito grande. Todos ali ficaram muito assustados, os filhos dela estiveram ali no local e claro que a gente deseja agora uma ótima recuperação. Também aproveito, Vanessa, para trazer uma orientação do Corpo de Bombeiros a respeito dos choques elétricos, porque pode parecer uma situação incomum, mas na verdade é bastante comum. Sempre que isso acontecer na sua frente, por exemplo, é importante que alguém procure a fonte de energia e desligue esse local de onde saiu essa energia e acabou vitimando uma pessoa. E além disso, essa pessoa lá que por acaso tenha desmaiado no local, ela não pode ser tocada, porque isso também é muito perigoso. E claro, depois disso, chamar o SAMU e o Corpo de Bombeiros e o telefone é 193. É com você. Obrigada, Mônica, pelas dicas e pelas informações. Eu já tomei caldo de cana ali, é uma senhora realmente muito conhecida. A gente espera, claro, a recuperação rápida dela. Vamos agora para um intervalo, 12h12. A seguir você vai ver que as vendas de Natal superaram as expectativas. O crescimento foi de quase 7%. Vamos também com uma imagem ao vivo da nossa Avenida Tiradentes. O governo do estado abriu licitação para a construção do viaduto da PUC. A obra deve custar 28 milhões de reais e ainda não há prazo para começar. Esse viaduto que é muito esperado, que vai ajudar a desafogar o trânsito na região. A gente volta já. Já estamos de volta, 12h15 agora. Seguimos com o nosso Meio Dia Paraná, falando um pouquinho de economia, porque a gente já está aí na reta final, quase chegando no Réveillon, mas os comerciantes ainda estão pensando nos lucros que tiveram no Natal. Saiu o balanço das vendas aqui em Londrina. Mônica, conta pra gente como é que foi. Veio a recuperação que era aguardada nesse ano aí em que a pandemia deu uma trégua? Vanessa, para os comerciantes o número foi animador. Só para a gente falar dessa pesquisa, 503 comerciantes das principais cidades do Paraná foram ouvidos por essa pesquisa entre os dias 26 e 27 de dezembro. E os dados que nós vamos trazer agora é dessa pesquisa feita pela FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, e também a ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de Londrina. E essa pesquisa indicou um crescimento de 6,8% nas vendas de Natal aqui em Londrina. A média de todo o estado foi de 6,6%. Ainda falando aqui dos dados específicos da nossa cidade, 44% dos comerciantes disseram que as vendas foram superiores a 2021, enquanto 16% afirmaram que foram iguais. 33% indicaram que houve uma queda. Agora, falando do nível de contratação, a gente sabe que nessa época de fim de ano, muitas pessoas se animam aí com oportunidades. E quanto a esse nível de contratação de mão de obra para o Natal, se a gente comparar com 2021, essa pesquisa mostrou que 36% dos comerciantes de Londrina disseram que foi superior, enquanto 64% responderam que foi igual se a gente comparar com 2021. Então, a gente reforça o número
número, né, que a gente traz relacionado ao aumento de vendas foi de 6,8% aqui em Londrina. A gente sempre espera, né, Vanessa, que para o próximo ano seja ainda melhor, porque a gente ainda pode falar que estamos naquela fase de recuperação econômica depois de uma pandemia. Opa, estamos na torcida. Nosso poder de compra ainda não está dos melhores, né, Mônica? Eu confesso que neste ano fui muito comedida, fiz praticamente um bazar, pegando algumas coisas lá em casa aí para não deixar a família sem lembrancinha. Mas vamos ver. Ano que vem a gente sempre tem esperança de que vai melhorar. Obrigada, viu? E para quem está pensando em pegar a estrada nos próximos dias, a gente tem um material com um alerta bem importante agora. É preciso ficar atento às regras sobre o uso do farol. Os carros novos, eles já têm um sistema, né? Já vem com um sistema em LED que fica aceso sempre que o carro está ligado. Mas tem gente agora tentando adaptar isso aos veículos mais antigos. É época de revisão para cair na estrada. Entre os itens mais importantes estão os faróis. Nessa loja, a procura por regulagem aumenta muito nesse período. O farol, quando ele está desregulado, ele vai perder a função dele, que é justamente iluminar. Se ele estiver muito baixo, você não vai ter o alcance necessário para a sua segurança. E se ele estiver muito alto, além de atrapalhar o motorista que vem contra, ele vai perder a função que é iluminar a pista. Então a regulagem é muito importante, a iluminação é algo que salva vidas realmente, né? Mudanças na legislação e na tecnologia dos carros acabam gerando muita dúvida no motorista. Entre elas, quais são os tipos de faróis que são permitidos e os locais onde eles são obrigatórios. Uma escolha errada pode comprometer a segurança e gerar multa. E existe um tipo que exige atenção especial. O DRL ele faz a função que a hora que você liga a luz baixa, ele vai enfraquecer. E a hora que você liga o pisca, ele vai desligar para não confundir a sinalização. Muitos motoristas têm procurado as lojas para fazer a instalação de fitas de LED. Mas é importante entender que os acessórios instalados são diferentes dos que vêm da fábrica e não atendem à legislação. Nas estradas, principalmente, é preciso ficar atento. O farol DRL é permitido durante o dia, mas não substitui o farol baixo em mau tempo, por exemplo. Ele atende à legislação em dias de sol. Se houver chuva, ele não atende à legislação porque ele não é farol baixo e normalmente ele só aciona a parte frontal do veículo, ele não aciona a parte traseira. E as luzes de posição que só se acionam com o uso do farol baixo, que daí ele acende luzes na parte frontal e traseira, é obrigatório nos dias de chuva, neblina, cerração. Aliás, a obrigatoriedade do farol muda de acordo com as condições de visibilidade. O motorista pode ser multado se não acender os faróis baixos em dias de chuva, neblina, cerração ou fumaça. A infração é de natureza média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Não há como negar que o farol aceso aumenta a distância em que o pedestre percebe a presença do veículo. Então, mesmo não sendo mais obrigatório, mesmo não gerando um auto de infração, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que seja feito o uso do farol baixo. Mais um lembrete, olha, para os veículos que não têm o sistema de LED, a gente lembra que os faróis acesos continuam sendo obrigatórios em rodovias de pista simples. Nas duplicadas, ele não é obrigatório, mas como o próprio policial explicou, o farol aceso é uma medida que dá mais segurança em qualquer estrada e, portanto, é mais uma medida bastante necessária. Tem que virar quase automático, igual colocar o cinto de segurança. Vamos falar da Mega Sena agora, porque o valor do prêmio estimado da Mega da Virada deste ano aumentou, subiu para nada mais, nada menos que 500 milhões de reais. Parece um sonho um pouco distante ainda, né, Felipe? Não para a gente que fez o nosso bolão aqui, porque eu acho que esse ano vai. Mas você, por exemplo, já fez uma apostinha sua também? Ah, com certeza, né, Vanessa? Parece um sonho distante, mas quem quer escalar alguns degraus na escala social, né, tem a chance, então, de fazer a aposta na Mega da Virada. As apostas já estão sendo recebidas desde algumas semanas atrás. A aposta simples
simples custa R$ 4,50. A primeira estimativa feita pela Caixa Econômica era de um prêmio de 450 milhões de reais, que já é uma bolada, mas esse prêmio já foi corrigido e a expectativa é pagar 500 milhões de reais, R$500 bilhão. A aposta simples, como eu disse, custa R$ 4,50, pode ser feita nas lotéricas e também pelo site da Caixa Econômica Federal. Para quem não tem conta na Caixa, a aposta mínima no site é de R$ 31,50, de R$ 30, quando você vai fazer a aposta só da Mega Sena, o valor mínimo alcançado é de R$ 31,50, mas também podem ser feitos bolões. As apostas podem ser feitas até o fim da tarde do dia 31 de dezembro e às 8 horas da noite vai ser feito o sorteio e todo mundo vai poder acompanhar. Esse prêmio já é superior em 32% ao que foi pago no ano passado, que foi 378 milhões de reais. Dá para mudar de vida, né, Vanessa, com esse dinheiro, ganhando sozinho ou até mesmo dentro de um bolão. Menino, ultimamente eu falo que eu estaria já contente se eu ganhasse aquele dinheirinho lá do Nota Paraná, viu? Mais 500 milhões dividido, pode dividir entre 500 pessoas, já tá bom demais. Obrigada, viu, Felipe, por mais essa participação e que essa tua subida aí nos degraus, ó, seja literal no ano que vem. Obrigada, viu? Vamos falar agora de ceia, né? Enquanto a gente não ganha na Mega Sena, pelo menos comer é uma coisa que a gente pode pensar em fazer, planejar e comer bem na virada do ano. E a dica de hoje do Cozinhando no nosso Meio Dia Paraná é de uma ceia de Ano Novo vegana. Dulcineia Novaes conversou com a chefe Iracema Bertocco, que ensinou a fazer 4 pratos que agradam ao paladar e deixam a mesa de Réveillon ainda mais saudável e bonita. Quanto de saúde e bem-estar podemos encontrar no consumo de determinados alimentos? Hoje nós vamos navegar por uma culinária que é a tendência desses tempos. É a culinária voltada realmente para uma vida mais saudável. Estamos aqui com a chefe Iracema Bertocco, que é especialista em cozinha saudável, professora de uma das mais importantes escolas de gastronomia do país, para trazer para a gente um cardápio que pode realmente acontecer, fazer acontecer, tanto na ceia de Ano Novo quanto no almoço, não é mesmo, chefe? Com certeza. A comida saudável, eu falo que ela pode e deve ser gostosa. O que você vai compartilhar com a gente para essa virada de ano? Olha, tudo muito gostoso e colorido. Vai ter de entrada um salpicão vegano, teremos também berinjela assada com uma crosta aromática, vamos ter um cuscuz de quinoa e um palmito assado, tudo muito gostoso. Já tô com água na boca, hein? Vamos descobrir juntos os sabores de uma ceia vegana? Comece impressionando, fazendo como entrada um palmito pupunha assado com crosta de sementes de abóbora e ervas frescas. A gente compra inteiro, né, o palmito já com a casca, e daí a gente embrulha no papel alumínio e vai para o forno por 1h30. A chefe Iracema mostra como cortar. Tá vendo? A casca fica mole e você corta. E depois cobrir com a crosta e levar mais um pouco ao forno. Agora, vamos aos ingredientes para o cuscuz de quinoa. Você vai precisar de 200 gramas de quinoa, uma haste de alho poró, 100 gramas de castanha de caju, 2 cenouras, 50 gramas de goji-berry, um maço de salsinha, 100 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Vamos cortar, você vai cortando as ervinhas, tá? Eu vou cortando o damasco. A gente tá usando salsinha e hortelã, mas dá para usar manjericão também, fica muito gostoso. Quem gosta de coentro, né, o polêmico, eu gosto bastante adoro. Também. Pode colocar coentro também que fica bom, tá? Você deve cozinhar a quinoa até ela ficar macia. Depois, em uma panela, refogue o alho poró no azeite, adicione a cenoura e deixe por mais uns 30 segundos. Tempere com sal e pimenta, a gosto, claro. Estão vendo a sequência, como é que é? Quanto de cúrcuma que vai? Coloca até o gosto. Vai mais ou menos uma colher de café, tá? Misture bem e adicione a quinoa. Desligue o fogo e acrescente os demais ingredientes e ajuste o sal. Então vamos finalizar com a castanha de caju, tá?
Esse prato, sozinho, ele já é um prato super completo, tá? Em questão de nutrientes, vitaminas e bem agradável. Cuscuz colorido pronto, vamos preparar o salpicão. Agora, a falsa maionese, que a gente fez um creme de castanha de caju. A castanha de caju crua, que ficou de molho, a gente descarta a água e bate no liquidificador com a mesma quantidade de castanha de água. E depois de batido no liquidificador por 5 minutos, o creme de castanha fica assim. E a gente vai temperar essa falsa maionese, esse creme, com mostarda. Na hora que eu bati o creme, eu já coloquei um dente de alho, um pedacinho já, para bater junto. Azeite, sal, limão. Creme pronto, anote aí os demais ingredientes para o salpicão. 100 gramas de mandioca palha, depois a gente explica como faz. 200 gramas de couve de rábano ou repolho, meio pimentão vermelho, meia xícara de milho cozido, uma maçã verde, salsinha, azeite e sal a gosto. Os ingredientes já picados. Agora é só misturar. Só misturar? Você quer saber como fazer a mandioca palha super crocante, que substitui a batatinha palha? Você passa no ralador mais grosso, depois rega com um pouquinho de azeite e leva ao forno por uns 15 minutinhos e ela fica assim, bem crocante. Hora de provar. Hora boa agora, né? Hora boa. E daí? Eu acho que ela gostou. E para completar a sua ceia, você vai encontrar na nossa página, na internet, uma receita deliciosa de berinjela recheada com cogumelos. Eu garanto que ninguém vai se decepcionar, tá? Ficou muito gostoso e muito saudável também. A gente foi provando, eu fui me deliciando e esperamos que vocês também se deliciem e aproveitem essas receitas. É isso aí. Agora a gente vai desejar para vocês todos Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Amanhã, a dica da Dulcineia Novaes para a ceia de Ano Novo vai agradar a todos os bolsos, viu? A receita é de um pernil assado com batatas douradas e geleia de morango. Já se prepara para anotar e preparar tudo. E o aplicativo Você na RPC está com uma nova funcionalidade. Agora, além de mandar mensagens, fotos para os nossos jornais e, claro, se manter bem informado, você pode adicionar lembretes para facilitar a organização do seu dia. Primeiro, é preciso atualizar o app lá na loja virtual. Depois é só clicar em Menu e a Minha Rotina, onde vão aparecer algumas opções de hábitos que você queira manter. Por exemplo, fazer atividade física, né? Todo mundo sempre promete para o Ano Novo. E aí você também pode escolher o dia da semana, o tempo de duração e deve ativar o botão que permita as notificações. Assim você será lembrado por meio do aplicativo. É mais uma maneira de facilitar a sua rotina nesse que é o nosso principal canal de comunicação com você. 12:30 agora, nós vamos para um intervalo, mas tem mais Meio-Dia Paraná depois dos comerciais. Você vai ver que a finalização do censo foi prorrogada para fevereiro de 2023. Essas são imagens de pessoas aqui em Londrina tentando fazer o censo, mesmo nessa época de festas, para adiantar o trabalho. Também tem mais informações sobre o temporal que atingiu a região central do estado. E agora a gente vai ver imagens ao vivo do Parque Estadual de Vila Velha, belíssimo, uma opção de passeio para folga com toda a família. O parque abre todos os dias neste fim de ano e em janeiro continua funcionando praticamente em todos os dias, só fecha dia 24 e 31. Fique com a gente, tem mais Meio-Dia Paraná depois do intervalo.